Olá, hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é a parte de transtorno de personalidade borderline nos casos de violência doméstica, tá? Meu nome é Felipe Ribeiro, sou advogado criminalista. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? E acompanhe aí os outros vídeos que eu falo tanto a parte criminal quanto muita coisa aí de violência doméstica, tá? Eu costumo lidar bastante aqui com um caso de violência doméstica no meu escritório, né? E nesses casos a gente sempre se depara com isso daqui. Tanto a parte de transtorno borderline, como também questão de bipolaridade, tudo. Hoje eu vou falar especificamente da parte de borderline. Então, é muito importante que a gente saiba, tá? Porque como lidar com isso e tudo, às vezes acontece, então quis esclarecer, muita gente perguntando, mas não somente isso, principalmente nos casos que eu atuo. Assim, vamos dizer, quase que 90%, quando não se tem a certeza, tem uma suspeita, tá? Então eu vou fazer esse vídeo aqui inicial, depois eu especifico outras coisas, mas é importante que você saiba, né, que o transtorno borderline, ele atinge tanto o homem quanto a mulher, tá? Tenho mais experiência quando tem na parte de atingir a mulher. E muitas vezes a gente não sabe, tá? Ou, na verdade, se não foi diagnosticado. Então, o que a gente faz? Poxa, chega a ser complicado, né? Porque às vezes a gente tem uma agressão, mas muitas vezes essa agressão que teve foi, na verdade, para proteger a mulher, tá? E às vezes é muito comum que o processo prossiga, mesmo a mulher não querendo, porque se tem ali uma lesão e tudo, né? Então, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas é importante que a gente saiba que o transtorno de personalidade borderline, ele tem algumas características, então eu vou falar aqui, tá? Normalmente, tá? A pessoa tem uma instabilidade afetiva e essa estabilidade pode sim gerar uma violência doméstica, seja do homem ou seja pela parte da mulher, mas pode gerar sim uma agressividade, tá? Que vai para todos os tipos ali de violência doméstica, seja da parte de lesão ou questão psicológica, tá? Não quer dizer que vai ser só lesão, mas vamos dizer, né? Aonde o processo prossegue e o Ministério Público, né, o órgão de acusação vai com mais força, são nos casos realmente que envolvem lesão, né, são mais complicados. E também, é claro, até mesmo a violência psicológica, que hoje é crime, pode gerar também um afastamento de lar, né, que é uma medida protetiva de urgência, e se for descumprida pode gerar até uma prisão. Mas os casos, assim, pode gerar uma condenação, né, e com um grau maior, e tanto porque a palavra da vítima tem muita força, mas conforme as provas que tem e tudo, pode ser considerado, né, um crime aí, a pessoa tem que responder com mais assertividade, ou seja, mais comum quando se trata de crimes de lesão. Então são os crimes aí que a pessoa tem que se ater mesmo, tá? Em muitos casos, eles vêm não de denúncia falsa, mas de algo que aconteceu, mas quando a gente vai ver a dinâmica, pelo menos nos casos que eu atuo aqui, a mulher ela não sabia o que tinha feito, né? Tamanha agressividade. E daqui a pouco você vai ver o que eu explico, contextualizo um dos casos aqui. Então tem essa instabilidade afetiva, tem sentimentos de vazio. Então normalmente já são pessoas que, mesmo diagnosticadas, tá? Por meio de psiquiatra e tudo mais, ou estão em pessoas que não são diagnosticadas, mas que tem, assim, elas podem até ter ou não, ou tem algum grau baixo ou não. Enfim, ela pode ter alguma questão psicológica, tá? Por isso que eu falo, muitos casos aqui são borderline. E às vezes alguns clientes, ou quando a gente está pela mulher, elas mesmas falam que tem um problema que elas têm que se controlar. E muitas das vezes tudo acaba destruindo o local e tudo, porque está num descontrole tão grande que é uma forma, né? É um escape, né, da emocional e tudo, então que acaba se evadindo, mas normalmente, pelo menos dos relatos que eu tive, é exatamente para não prejudicar ninguém, mas acaba destruindo as coisas e tudo, até as coisas próprias, tá? Tem um medo da rejeição, então essa daí também é uma característica, e lembre-se que aqui eu estou falando tanto de homem quanto de mulher, tá? Tanto homem quanto mulher pode ter esse transtorno, e
é importante ver até se será que eu tenho ou será que outra pessoa tem, porque isso vai causar toda a diferença. E eu não falo que isso é ruim ou é bom, mas isso pode gerar no dia a dia e tudo, se não for tratado, prejuízo para ambas as partes, ou seja, para o casal. Então é importante, eu falo aqui, se alguém tem, que um apoie o outro. O que é complicado é quando não se busca um tratamento, né? Então, outra parte aí também é a raiva evidente e constante, né? Então, assim, cara, tem uma raiva constante e uma raiva evidente, né? Pessoa raivosa ali e constância, tipo, não para e tudo. Então, tem gente que só para, fica tranquila quando toma alguns remédios, né? Então, é muito comum, tá? Em caso que eu atuo, que às vezes não tem o diagnóstico ou até tem, mas a pessoa não passa que tem, não fala que tem, mas toma os remédios que são específicos para transtornos, né? Então, por exemplo, tem processo meu que a pessoa não foi diagnosticada, mas a gente colocou nos autos, né, no processo, falando os remédios que a pessoa tomava e a pessoa também confessou que às vezes a pessoa toma ansiolítico. Pode ser que não seja, que não fala. Só tem como saber se for diagnosticado, tá? Se for chegar nessa conclusão. Mas, em muitos casos, dá a parecer que, justamente por isso daqui, ó, automutilação. Então, às vezes acontece em casos reais que eu já atuei, que a pessoa tenta ou se destruir, ou fala assim, né, se cortar e tudo mais, e às vezes o homem vai conter, isso acontece. E ele acaba, sim, lesionando, porque a pessoa está descontrolada, então ele tem que fazer bastante força e cria uma lesão. Então, com o laudo do IML, né, vai ser visto que tem ali uma lesão na mulher. Também pensamento suicida e tudo, né? Então, quando eu coloco aqui a parte de pensamento suicida com automutilação, a gente pode chegar no seguinte ponto, que é os casos que eu tenho visto, tá? Acontecer. Por isso que eu quis fazer esse vídeo, entre outros, porque são casos reais aí da parte que eu trato de violência doméstica da Lei Maria da Penha, casos que eu acabo atuando. Então, quando se mistura isso, num momento ali de ansiedade, nervosismo, a pessoa fica tão descontrolada que tem casos que a pessoa ela tenta até se matar, tá? E o homem ele tem que fazer de tudo para que isso não aconteça e às vezes até causar uma lesão, porque, por exemplo, se a pessoa está com uma faca, como que ele vai tirar essa faca da pessoa? Até porque ele pode sofrer algum dano e a mulher também pode sofrer algum dano e até parecer que foi o homem que deu um golpe de faca, seja para matar, né, ou só lesionar ali, mas de uma forma ou de outra é gravíssimo. Então, isso pode acontecer, tá? Automutilação, pensamento suicida, medo de rejeição, tudo ali dentro, ciúmes e tudo. Então, assim, tem que se ter muito cuidado. E isso, infelizmente, vem acontecendo com muita frequência, tá? Então, é importante que as pessoas busquem tratamento, conversem entre si. Mas, quando isso já aconteceu, aí realmente precisa ter... Como é que eu posso dizer? Precisa-se ter uma defesa muito boa. E... em casos que isso acontece, tá? A gente já conseguiu aqui a absolvição de casos assim, tanto por insuficiência de provas, ou a gente demonstrando que a atitude do homem não foi para, vamos dizer assim, lesionar a pessoa, mas foi de não somente se defender, tá? Foi para ajudar a mulher, porque ela não lembra, mas naquele momento ali de estresse, acaba que muitas vezes a pessoa vai se matar ou vai se lesionar e depois não lembra. Mas é da própria parte do borderline a automutilação. Então, o que faz sentido, tá? E em muitos casos, eles precisam ser tratados e tudo, né? E ambas as partes têm que entender o lado um do outro. Mas eu só para dizer, né, que às vezes muito se fala, né? A gente tem um mito, né, de que psicólogo, essas coisas assim, é coisa de doido. Mas não, gente. Tem gente que tem algumas questões psicológicas, emocionais que tem que ser tratadas, tá? E outras que nem cura tem, mas elas precisam de um tratamento porque por meio de alguns remédios ou de outras formas alternativas a pessoa consegue se manter tranquilo de uma forma, vamos dizer assim, normal, né? Que não foge do normal, que seria todas essas características aqui, tá? Coloquei algumas delas só para a gente ter uma noção nesse diálogo aqui entre a gente. Espero aí que tenham entendido. Vou fazer outros vídeos falando de outros transtornos e tudo, envolvendo a parte de violência doméstica, porque tanto em homens quanto em mulheres é algo assim que eu identifiquei que são gatilhos, são coisas que acabam culminando em um processo criminal, em crimes.
Então, a ideia aqui é tanto conscientizar como alertar, né? E qualquer coisa, qualquer dúvida aí que queiram tirar, coloque aqui nos comentários se a gente conseguir tirar, ou a gente faz um vídeo específico. E precisando da gente, entre em contato, tem um link aqui na descrição, que às vezes pode ter um caso de urgência, alguma coisa assim. Então, conte conosco aí no que a gente puder ajudar, tá? É isso, abraço para vocês e fica ligado!